Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo, o Atlético enfrenta o Juventude em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro. A partir de agora eu trago para você aqui no canal as prováveis escalações, o que é que a gente pode esperar taticamente desse jogo lá no Alfredo Jaconi. Vamos falar um pouco dos perigos que essa equipe do Juventude pode trazer ao Atlético e principalmente da importância matemática deste confronto para o rubro-negro goiano. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso projeto, venha fazer parte deste espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixei aquele like da confiança. Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, use a nossa aba aí de comentários. Se gostou da publicação, compartilhe com seus amigos e também nas suas redes sociais. Desta forma, você ajuda a fortalecer aqui o Futebol 62. Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é a WR Softwares. Se você precisa de softwares aí para sua oficina mecânica, para sua funilaria, supermercado, bar, restaurante, ou se você quer um software para emissão de nota fiscal eletrônica, procure a WR Softwares, que ela vai te atender, vai te indicar o melhor sistema para gerir o seu negócio. Você pode falar com o Anderson pelo WhatsApp ou no telefone, o 62 99476 6373, WR Softwares, parceira do Futebol 62. Vamos lá, começando aqui pelo serviço do jogo, Juventude e Atlético, Campeonato Brasileiro da Série A, 32ª rodada, ou seja, restam 7 rodadas, pelo menos para o Atlético, restam 7 jogos para o final da competição. O jogo acontece neste domingo, dia 16 de outubro, às 18 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, apontam 7 jogos, um duelo com poucos jogos, uma vitória do Juventude, 3 vitórias do Atlético e 3 empates. Os gaúchos marcaram 8 gols e os goianos fizeram 12 gols. Uma das vitórias do Atlético, inclusive importantíssima, em 2009, 3-1, lá mesmo no Alfredo Jaconi, sacramentou naquela ocasião o acesso do Atlético da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. A arbitragem para hoje é de Minas Gerais, Felipe Fernandes de Lima será o árbitro, os assistentes Celso Luiz da Silva e o Leonardo Henrique Pereira. No VAR, o Igor Júnior Benevenuto. Então essa aí é a arbitragem lá de Minas, acho que é uma arbitragem tranquila. O Felipe ficou muito marcado num episódio na Série B, no jogo Vasco e Vila Nova em 2020, em que ele estava dizendo para os jogadores que eles não estavam acostumados com árbitros de Série A. Aquilo pegou muito mal para ele, inclusive naquela época ele já ia fazer o curso da FIFA e acabou sendo dispensado desse curso da FIFA justamente por conta dessa fala dele neste jogo entre Vila Nova e Vasco da Gama lá em São Januário. Mas ele é um bom árbitro. Tomara que faça uma boa arbitragem hoje lá em Caxias do Sul. Agora vamos conferir o provável Atlético. Primeiro está o Juventude aí, É o Di Pegorari, o Paulo Henrique, o Thalisson Kelvin, o Vitor Mendes e o Rodrigo Soares. O Jadson, Elton e Chico, aquele mesmo que jogou aqui no Atlético. O Rafinha, o Pita, atacante perigoso, não faz tantos gols, mas dá trabalho ali para a defesa. E o Capixaba, ponteiro esquerdo. O Juventude aí no 4-2-3-1 do técnico interino, o Lucas Zanelli. Agora sim vamos conferir a equipe do Atlético de Eduardo Souza, que também vai a campo num 4-2-3-1, de Renan, Dudu, Gasal, Wanderson e Arthur Henrique, Maranhão, Baralhas e Rato, Ayrton, Churin e Luiz Fernando. O Atlético vem jogando em um modelo que ele atuou em vários momentos. Não concordo com o Marlon no banco, sabe? Eu não consigo ver o Marlon no banco para jogadores inferiores a ele tecnicamente começarem o jogo. Mas o Marlon já vem nessa sequência há algum tempo, Para mim a diretoria do Atlético errou
nessa administração do elenco, especialmente com o Marlon e com o Jorginho. Tiraram os jogadores, afastarem, depois voltaram, colocaram os jogadores para atuarem novamente. Para mim foi um equívoco, isso poderia ser muito bem conversado de outra maneira, administrado de outra maneira, que não fosse abrir mão de jogadores importantes para a equipe, como são o Marlon Freitas e o Jorginho. Passaram por uma fase ruim? Passaram, mas diversos jogadores que passaram por uma fase ruim não foram afastados dos jogos. Eu cito aqui o Dudu, eu cito os laterais esquerdos, tanto o Arthur Henrique como o Jefferson. O Wellington Rato teve um momento muito sumido, agora voltou a ser um jogador importante. Então, para mim, o Atlético geriu mal essa questão envolvendo o Marlon Freitas e o Jorginho. Para o jogo de hoje, o Atlético é favorito e precisa ser favorito. O Atlético tende a tomar a iniciativa do jogo, em que pese que eu não acho que será um jogo de ataque contra a defesa. Eu penso que as equipes vão se alternar ali no controle da bola. A questão é que o Atlético tem uma necessidade muito grande dessa vitória. O ponto que eu venho destacando, inclusive lá na Band News, onde eu também trabalho, é que o Atlético precisa encarar esse jogo com a mesma seriedade que encarou o Fluminense, que encarou o Palmeiras. O Juventude é um time no perfil, no padrão de Fluminense e Palmeiras? Claro que não é, mas eu penso que o jogo merece a mesma seriedade, porque não cabe tropeço para o Atlético. Se o Atlético tropeça diante do Juventude, ele desfaz aquilo que fez contra o Fluminense, por exemplo, contra o Palmeiras. Você desperdiça aquilo que você fez. O Atlético fez um grande esforço para pontuar contra essas duas equipes. Se você não ganha o jogo contra o Juventude, você perde isso. Matematicamente, você perde isso. Você deixa você desperdiça uma oportunidade clara de se aproximar ainda mais dessas equipes que estão fora da zona do rebaixamento. Então hoje é o dia do Atlético, precisa vencer. O Atlético tem 2 rodadas agora que são rodadas interessantes para ele. Nessas 7 que restam, essas 2 são as mais interessantes. Primeiro, porque hoje o Atlético enfrenta o lanterna do campeonato, a equipe de menor rendimento e de menor capacidade técnica dentro da competição, que é o Juventude. Então você precisa se aproveitar disso. E um outro ponto, um outro aspecto, você tem um confronto direto entre Ceará e Cuiabá, que acontece inclusive hoje, antes do jogo do Atlético, lá no Castelão. Então o Atlético ganhando, ele vai tirar pontos, pode ser em relação a um desses times, Cuiabá e Ceará, ou em relação aos dois, caso eles empatem. Então é uma rodada que, se o Atlético ganhando, ele será beneficiado, podendo ser muito beneficiado ou apenas beneficiado. Então é uma chance de você se aproximar. E na próxima rodada o Atlético tem outro confronto, um duelo direto contra o Ceará aqui em Goiânia. Então são 2 rodadas interessantes para o Atlético, onde 2 vitórias podem tirar o Atlético da zona de rebaixamento, o que seria um grande feito diante da situação difícil em que o Atlético se encontrava na tabela até 3 rodadas atrás. Então o Atlético precisa aproveitar este momento. Para brigar forte na reta final, nos últimos jogos, o Atlético, para mim, precisa de 6 pontos nesses 2 jogos, contra o Juventude e contra o Ceará. Então, uma coisa, foca hoje em ganhar do Juventude, depois, na próxima rodada, foque nesse duelo contra o Ceará, que tende a ser um jogo nervoso, que tende a ser um jogo muito complicado para o Atlético e complicado também para a equipe do Ceará. Eu vou trabalhar nesse jogo hoje, lá pela Band News, a partir das 15 horas, o jogo começa às 18 horas, eu te convido a nos acompanhar no 90,7 FM. E depois, mais tarde, aqui no Futebol 62, eu vou fazer uma publicação sobre a minha opinião técnica, tática, do que foi esse jogo entre Atlético e Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tá bem? Muito obrigado a você pela audiência. Se ainda não é inscrito, eu te convido outra vez para se inscrever. Deixa aí aquele like para prestigiar o nosso trabalho e até a próxima.